Leigh Bardugo. Trilogia Grisha. Livro 1. Sombra e Ossos. Capítulo 14. Conforme o inverno se aproximava do fim, o assunto passou a ser o festival do rei e da rainha no grande palácio. Esperava-se que os conjuradores grishas fizessem uma demonstração de seus poderes para entreter os nobres. E muito tempo foi gasto discutindo quem se apresentaria e o que seria mais impressionante de mostrar. Só não chame de apresentação. Gênia me alertou. O Darling não suporta. Ele acha que o festival de inverno é um imenso desperdício de tempo grisha. Pensei que talvez ele tivesse razão. As oficinas dos Materialki zumbiam noite e dia com pedidos de roupas, joias e fogos de artifícios vindos do palácio. Os conjuradores passavam horas nos pavilhões de pedra, aprimorando suas demonstrações. Considerando que Ravnica permanecia em guerra já havia mais de 100 anos, tudo parecia um pouco fútil. Ainda assim, eu não tinha participado de muitas festas, e era difícil não me deixar envolver por toda a conversa sobre sedas, danças e flores. Bagra não tinha paciência comigo. Se eu perdesse a concentração por um instante sequer, ela me acertava com seu cajado e dizia: sonhando em dançar com seu príncipe? Eu a ignorava, mas ela estava certa com bastante frequência. Apesar dos meus melhores esforços, pensava no Darling o tempo todo. Ele tinha desaparecido de novo, e Gênia me contou que partira para o norte. Os outros grishas especulavam se ele teria de comparecer ao festival de inverno, mas ninguém tinha certeza. Mais de uma vez, encontrei-me a ponto de contar a Gênia sobre o beijo, mas sempre parava quando as palavras me vinham aos lábios. Você está sendo ridícula, disse a mim mesma, duramente. Aquilo não significou nada. Ele, provavelmente, beija um monte de meninas grishas. E por que o Darling teria algum interesse em você quando há pessoas como Gênia e Zoya por perto? Mas se todas essas coisas eram verdade, eu não queria saber. Enquanto mantivesse a boca fechada, o beijo seria um segredo que eu e o Darling compartilhávamos. E eu queria que continuasse assim. Ao mesmo tempo, em alguns dias, precisava dar tudo de mim para não me levantar no meio do café da manhã e gritar: o Darling me beijou. Se Bagra estava desapontada comigo, isso não era nada comparado ao meu próprio desapontamento. Por mais que me esforçasse, minhas limitações estavam se tornando óbvias. No final de cada aula, continuava a ouvir o Darling dizendo: não é suficiente. E sabia que ele estava certo. Ele queria destruir o próprio tecido da dobra, reverter a maré negra do não-mar. E eu simplesmente não era forte o suficiente para conseguir isso. Eu tinha lido bastante para entender que era assim que as coisas funcionavam. Todos os grishas tinham limites quanto aos seus poderes, mesmo o Darling. Mas ele dissera que meu destino era mudar o mundo. E era difícil aceitar que talvez eu não estivesse à altura da tarefa. O Darling tinha sumido, mas o aparate parecia estar em todos os cantos. Ele espreitava nos corredores e na trilha para o lago. Achei que ele tentaria me encurralar sozinha novamente, mas não queria ouvi-lo discorrer sobre fé e sofrimento. Tomei cuidado para que ele nunca me pegasse sozinha. No dia do festival de inverno, fui liberada de minhas aulas, mas fui ver Butkin mesmo assim. Estava nervosa demais com a minha parte da demonstração e com a perspectiva de ver o Darling outra vez. Não ia conseguir simplesmente ficar sentada no meu quarto. Estar perto de outros grishas não ajudava. Marie e Nadia falavam constantemente
sobre seus novos keftas de seda e que joias pretendiam usar. E David e os outros fabricadores continuavam a me abordar para falar sobre os detalhes da demonstração. Então evitei o salão abobadado e fui direto para as aulas de treinamento próximas aos estábulos. Butkin me orientou e me fez praticar usando os meus espelhos. Sem eles, eu ainda era bastante impotente contra o ex-mercenário, mas vestindo minhas luvas, quase podia resistir sozinha. Ou assim eu pensava. Quando a aula terminou, Butkin admitiu que tinha evitado dar alguns de seus socos. Não iria acertar a garota no rosto quando ela está indo para a festa, disse ele, dando de ombros. Butkin será mais justo amanhã. Eu suspirei com a perspectiva. Mais tarde, tive um rápido jantar no salão abobadado. E então, antes que alguém pudesse me encurralar, corri para o meu quarto, já pensando no meu banho de beleza na banheira. O banho fora divertido, mas eu já havia tido minha parcela de banho comunitário no exército, e privacidade continuava sendo uma novidade para mim. Depois de um longo e luxuoso banho, sentei perto das janelas para secar o cabelo e ver a noite cair sobre o lago. Em breve, as lâmpadas que revestiam a longa via até o palácio seriam acesas, enquanto nobres chegavam em carruagens luxuosas, cada uma mais ornamentada do que a anterior. Senti uma pontada de emoção. Alguns meses antes, eu teria temido uma noite como aquela, uma apresentação. Brincar de me vestir de adulta com centenas de pessoas bonitas em suas roupas elegantes. Ainda estava nervosa, mas pensei que, na verdade, isso tudo poderia ser divertido. Olhei para o pequeno relógio sobre o manto e franzi o senho. Uma serviçal deveria trazer o meu novo kefta de seda, mas se ela não chegasse logo, eu teria que vestir o meu velho de lã ou pedir algo emprestado para Marie. Quase no mesmo instante em que pensei isso, uma batida soou na porta. Mas era Gênia, o corpo alto, envolto em seda cor de creme, pesadamente bordado em ouro. O cabelo vermelho preso no alto da cabeça, para mostrar melhor os diamantes enormes pendurados em suas orelhas e a volta graciosa do pescoço. E aí? Disse ela, virando-se para um lado e para o outro. Eu detesto você, retruquei com um sorriso. Estou mesmo notável, disse ela, admirando-se no espelho sobre a pia. Você ficaria ainda melhor com um pouco de humildade. Eu duvido muito. Por que você não está vestida? Ela perguntou, parando de admirar o próprio reflexo, para notar que eu ainda vestia meu roupão. Meu kefta não chegou. Ah, bem. Os fabricadores têm estado um pouco sobrecarregados com os pedidos da rainha. Tenho certeza de que ele chegará. Agora sente-se em frente ao espelho para eu arrumar o seu cabelo. Eu praticamente gritei de emoção, mas consegui me conter. Esperava que Gênia se oferecesse para pentear o meu cabelo, mas não queria pedir. Pensei que você estaria ajudando a rainha, comentei, enquanto Gênia colocava as mãos espertas para trabalhar. Ela revirou os olhos cor de âmbar. Eu tenho os meus limites. Sua Majestade decidiu que não está se sentindo bem para comparecer ao baile hoje à noite. Ela está com dor de cabeça. Fui eu que passei 1 hora disfarçando suas rugas. Ela não irá? Claro que irá. Só quer que as damas fiquem zumbindo em volta dela para se sentir ainda mais importante. Este é o maior evento da estação. Ela não o perderia por nada no mundo. O maior evento da estação? Deixei escapar um suspiro trêmulo. Nervosa? Perguntou Gênia. Um pouco. Não sei por quê. Talvez porque uma centena de nobres esteja esperando para vê-la pela primeira vez. Obrigada. Isso realmente ajudou.
De nada, disse ela, dando um puxão forte no meu cabelo. Você já deveria estar acostumada a olharem para você. E ainda assim, não estou. Bem, se a coisa ficar muito ruim, faça um sinal para mim. Subirei na mesa do banquete. Colocarei minha saia na cabeça e farei uma dancinha. Assim, ninguém ficará olhando para você. Eu ri e me senti relaxar um pouco. Após um momento, tentando manter a minha voz casual, perguntei: o Darkling chegou? Sim, ele chegou ontem. Eu vi a carruagem dele. Meu coração afundou um pouco. Eles estiveram no palácio um dia inteiro e não tinha vindo me ver, nem me chamado. Imagino que esteja muito ocupado, disse Gênia. É claro que sim. Após um momento, ela disse com calma: todos nós sentimos isso, sabia? Isso que? A atração pelo Darkling. Mas ele não é como a gente, Alina. Fiquei tensa. Gênia manteve seu olhar cuidadosamente concentrado nos cachos do meu cabelo. O que você quer dizer? Perguntei. Minha voz soou forçosamente alta, até para os meus ouvidos. Seu tipo de poder, a aparência dele. Você teria que ser louca ou cega para não o notar. Eu não queria perguntar, mas não pude evitar. Ele já... Quer dizer, você e ele? Não, nunca. Um sorriso travesso se contorceu em seus lábios. Mas eu aceitaria. Sério? Quem não aceitaria? Os olhos dela encontraram os meus no espelho. Mas eu nunca deixaria o meu coração se envolver. Eu fiz um gesto que, espero, tenha sido uma sacudida de ombros de indiferença. É claro que não. Jane ergueu as sobrancelhas perfeitas e puxou meu cabelo com força. Ai! Eu ganhei. David estará lá esta noite? Jane suspirou. Não, ele não gosta de festas. Mas eu dei um jeito de passar pelas oficinas para que ele pudesse dar uma espiada no que estava perdendo. Ele mal olhou para mim. Duvido. Falei reconfortando-a. Gênia torceu um chumaço final do meu cabelo no lugar e o prendeu com um grampo dourado de cabelo. Aí está, disse ela, triunfante. Ela me passou meu pequeno espelho e me virou de modo que eu pudesse ver seu trabalho. Gênia tinha empilhado metade do meu cabelo em um nó elaborado. O resto cascateava sobre meus ombros em ondas brilhantes. Eu sorri e lhe dei um abraço rápido. Obrigada, eu disse. Você é espetacular. Isso não me ajuda em nada, ela resmungou. Como Gênia tinha se apaixonado tanto por alguém tão sério e quieto que aparentemente ignorava seu esplendor. Ou era exatamente por isso que ela estava caída por David. Uma batida na porta me tirou de meus pensamentos. Eu praticamente corri para abri-la. Senti uma onda de alívio quando vi duas serviçais de pé na soleira, cada uma carregando várias caixas. Até aquele momento, não tinha me dado conta de quão preocupada estava com a chegada do meu kefta. Repousei a caixa maior na cama e tirei a tampa. Gênia gritou e eu fiquei lá parada, olhando para o conteúdo. Quando não me movi, ela alcançou o interior da caixa e puxou metros de seda preta ondulada para fora. As mangas e o decote estavam delicadamente bordados em ouro e brilhavam com pequenas contas de azeviche. Preto. Gênia sussurrou. As cores dele. O que isso significava? Veja, ela arfou. O decote do vestido fora atado com uma fita de veludo preto. E dela pendia um pequeno amuleto de ouro. O sol em eclipse.
o símbolo do Darling. Eu mordi o lábio. Desta vez, o Darling tinha escolhido me destacar, e não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Senti um golpe de ressentimento, mas foi abafado pela excitação. Ele tinha escolhido essas cores para mim, antes ou depois da noite no lago. Será que ele se arrependeria ao me ver nelas logo à noite? Eu não podia pensar sobre isso naquele momento, a menos que quisesse ir para o baile nua. Não tinha muitas opções. Fui para trás do biombo e deslizei para dentro do novo kefta. Senti a seda fria na minha pele enquanto me atrapalhava com os botões minúsculos. Quando surgi, Jenny abriu um sorriso enorme. Oh, eu sabia que você ficaria bem de preto. Ela agarrou meu braço. Venha. Eu nem calcei os sapatos. Apenas venha. Ela me puxou pelo corredor e, em seguida, abriu com força uma porta sem bater. Zoya gritou. Ela estava de pé, no meio do seu quarto, em um kefta de seda azul escuro e uma escova nas mãos. Com licença, anunciou Eugênia, mas precisamos deste aposento. Ordens do Darling. Os belos olhos azuis de Zoya se estreitaram perigosamente. Se você acha que... Ela começou a dizer, e então me viu. Ficou boquiaberta, e o sangue sumiu de seu rosto. Fora, Jenny ordenou. Zoya fechou a boca, mas, para meu espanto, deixou o quarto sem dizer mais nada. Jenny bateu a porta atrás dela. O que você está fazendo? Perguntei hesitante. Pensei que seria importante você se ver em um espelho adequado, não naquela lasca inútil de vidro da sua penteadeira, disse ela. Mas, principalmente, queria ver o olhar na cara daquela vadia quando ela visse você com as cores do Darling. Não pude conter o meu sorriso. Aquilo foi maravilhoso. E não foi? Disse Gênia sonhadora. Eu me virei para o espelho, mas Gênia me segurou e me fez sentar à penteadeira de Zoya. Ela começou a fuçar as gavetas. Gênia! Só um instante. Ha! Eu sabia que ela escurecia os cílios. Gênia puxou um pequeno pote de antimônio negro da gaveta de Zoya. Você poderia evocar uma pequena luz para eu trabalhar. Evoquei um brilho morno e agradável para ajudar a Gênia a ver melhor. E tentei ser paciente enquanto ela me fazia olhar para cima, para baixo, esquerda e direita. Perfeito, disse ela ao terminar. Alina, você está bastante tentadora. Certo, falei e arranquei o espelho dela. E então tive que sorrir. A menina triste e doente, com bochechas chupadas e os ombros ossudos, tinha ido embora. No lugar dela estava uma grixa com olhos cintilantes e ondas brilhantes de cabelo castanho. A seda preta se agarrava à minha nova forma, mudando e deslizando como sombras costuradas juntas. E Gênia tinha feito algo maravilhoso com os meus olhos, de modo que eles parecessem escuros e quase felinos. Joias! Gritou Gênia, e corremos de volta para o meu quarto, passando por Zoya, fervendo de raiva no corredor. Terminaram. Ela disparou. Por enquanto, respondi alegremente. E Gênia deu uma bufada muito grosseira. Nas outras caixas, sobre a minha cama, encontramos sandálias de seda douradas, azeviches brilhantes e brincos de ouro, e um regalo de pela grossa. Depois de pronta, eu me examinei no pequeno espelho em cima da pia. Eu me senti exótica e misteriosa, como se estivesse vestindo algo mais além das roupas deslumbrantes de menina. Olhei para cima e vi Jenny me observando com uma expressão preocupada. O que há de errado? Perguntei, de repente ficando autoconsciente de novo.
Nada. Ela respondeu com um sorriso. Você está linda. De verdade. Mas... Seu sorriso desapareceu. Ela esticou a mão e ergueu o pequeno amuleto dourado no meu decote. Alina. O Darkling não nota a maioria de nós. Somos apenas momentos que ele esquecerá ao longo da vida. E não tenho certeza de que isso seja algo ruim. Apenas tenha cuidado. Olhei para ela, perplexa. Com o quê? Homens poderosos. Gênia, perguntei antes de perder a coragem. O que aconteceu entre você e o rei? Ela examinou a ponta de suas sandálias de cetim. O rei tem casos com várias serviçais, disse ela, e então deu de ombros. Pelo menos eu ganhei algumas joias por isso. Você não quis dizer isso. Não, não quis. Ela remexeu em um dos seus brincos. A pior parte é que todo mundo sabe. Coloquei o braço ao redor dela. Eles não têm importância. Você vale mais do que todos eles juntos. Ela deu uma imitação frágil de seu sorriso confiante. Ah, eu sei disso. O Darkling deveria ter feito algo, eu disse. Deveria ter protegido você. Ele fez, Alina. Mais do que você imagina. Além disso, ele é um escravo dos caprichos do rei. Assim como o restante de nós. Pelo menos, por enquanto. Por enquanto. Ela me deu um rápido apertão. Não vamos nos deter em assuntos depressivos esta noite. Venha, disse ela, seu rosto maravilhoso se abrindo em um sorriso deslumbrante. Estou desesperada por um champanhe. E com isso, ela saiu serenamente do quarto. Eu queria dizer mais a ela. Desejava perguntar o que ela quisera dizer sobre o Darkling. Queria dar uma martelada na cabeça do rei. Mas ela estava certa. Haveria muito tempo para falar de problemas no outro dia. Dei uma última olhada no espelho e me apressei pelo corredor, deixando minhas preocupações e as de Gênia para trás. Meu kefta preto causou uma grande agitação no salão abobadado, quando Marie e Nádia e um grupo de outros Sterialk, vestidos de veludo e sedas azuis, se juntaram ao meu redor e de Gênia. Gênia tentou escapar, como geralmente fazia, mas eu a segurei pelo braço rapidamente. Se eu estava vestindo as cores do Darling, então tiraria vantagem total delas e manteria minha amiga ao meu lado. Você sabe que não posso ir ao salão do baile com você. A rainha teria um treco. Ela sussurrou ao meu ouvido. Certo, mas você ainda pode caminhar comigo. Gênia sorriu radiante. Conforme caminhávamos pela trilha de cascalho e pelo túnel arborizado, notei que Sergei e vários outros sangradores estavam nos acompanhando. E percebi no estalo que eles estavam nos protegendo, ou provavelmente a mim. Supus que fazia sentido. Com todos aqueles estranhos nos terrenos do palácio para o festival. Mas ainda assim, foi desconcertante. Um lembrete de que havia um monte de pessoas no mundo me querendo morta. A área do entorno do grande palácio tinha sido iluminada para exibir quadros vivos de atores e pequenas tropas de acrobatas se apresentando para convidados errantes. Músicos mascarados vagueavam pelas trilhas. Um homem com um macaco no ombro passou lentamente, e dois homens, cobertos da cabeça aos pés, em folhas de ouro, seguiram montados em zebras, arremessando flores de joias para todos que passavam. Cantores de coral, fantasiados, cantavam nas árvores.
Um trio de dançarinas ruivas espalhava água ao redor da fonte de águia dupla, vestindo pouco mais do que conchas e coral, e segurando bandejas cheias de ostras para os convidados. Nós tínhamos acabado de começar a subir os degraus de mármore, quando uma criada apareceu com uma mensagem para Gênia. Ela leu o bilhete e suspirou. A dor de cabeça da rainha desapareceu milagrosamente, e ela decidiu comparecer ao baile, no fim das contas. Ela me deu um abraço, prometeu me encontrar antes da demonstração, e então foi embora. A primavera mal tinha começado, mas era impossível dizer isso no grande palácio. A música flutuava pelos corredores de mármore. O ar estava curiosamente morno e perfumado, com o aroma de milhares de flores brancas, cultivadas nas estufas dos grixas. Elas cobriam mesas e escorriam para baixo de balaustradas em moitas espessas. Marie, Nadia e eu passamos por grupos de nobres que fingiam nos ignorar, mas que sussurravam enquanto passávamos por eles com nossa guarda corporal. Mantive a cabeça erguida e até sorri para um jovem nobre parado na entrada do salão do baile. Fiquei surpresa ao vê-lo corar e olhar para os próprios pés. Olhei para Marie e Nadia para ver se haviam notado, mas elas estavam tagarelando sobre alguns dos pratos servidos aos nobres no jantar. Lince assado, pêssegos salgados e cisne tostado com açafrão. Fiquei feliz de termos comido mais cedo. O salão do baile era mais amplo e mais largo do que até mesmo a sala do trono, iluminado por fileira após fileira de candelabros cintilantes e cheio de grupos de pessoas bebendo e dançando ao som de uma orquestra mascarada sentada ao longo da parede dos fundos. Os vestidos, as joias, os cristais pendurados nos lustres, inclusive o chão, sob nossos pés, parecia brilhar. E eu me perguntava quanto daquilo se devia ao trabalho dos fabricadores. Os próprios grixas se misturavam e dançavam, mas era fácil identificá-los em suas cores fortes: roxo, vermelho e azul escuro, brilhando sob os candelabros como flores exóticas que haviam surgido em algum jardim pálido. A hora seguinte passou voando. Fui apresentada a incontáveis nobres e suas esposas, oficiais do exército de alta patente, cortesãs e até alguns grixas de famílias nobres que tinham vindo como convidados para o baile. Desisti rapidamente de tentar me lembrar dos nomes e simplesmente sorri. Acenei e assenti. E tentei evitar procurar a roupa negra do Darkling na escuridão. Também provei champanhe pela primeira vez e descobri que gostava dele muito mais do que de Kivas. Em um certo momento, encontrei-me cara a cara com um nobre de aparência cansada, inclinado em um cajado. Duque Keranzov? Exclamei. Ele estava vestindo seu velho uniforme de oficial, suas muitas medalhas presas no peito largo. O velho me olhou com um lampejo de interesse, claramente surpreso de eu saber o nome dele. Sou eu, falei, Aline Starkov. Sim, sim, é claro, disse ele com um sorriso frouxo. Eu olhei nos olhos dele. Ele não se lembrava nem um pouco de mim. E por que deveria? Eu era apenas outra órfã, uma muito esquecível, ainda por cima. Mesmo assim, fiquei surpresa com quanto isso me magoou. Mantive conversas educadas enquanto precisei. Então, aproveitei a primeira oportunidade de escapar. Inclinei-me sobre uma pilastra e agarrei outra taça de champanhe de um serviçal de passagem. A sala pareceu quente, de um jeito incômodo. Ao olhar ao redor, me senti muito sozinha de repente.
Pensei em Mali pela primeira vez em semanas. E meu coração deu aquela velha e familiar contorcida. Desejei que ele pudesse estar ali para ver aquele lugar. Desejei que pudesse me ver no meu kefta de seda e com ouro no cabelo. Acima de tudo, só queria que ele estivesse ao meu lado. Afastei o pensamento e dei um belo gole de champanhe. Que diferença fazia se algum velho bêbado não me conhecia? Eu estava feliz por ele não ter reconhecido a menininha miserável e magricela que eu fora um dia. Avistei Gênia deslizando por entre a multidão, vindo em minha direção. Conde, duques e comerciantes ricos se viravam para olhá-la conforme ela passava. Mas Gênia ignorou a todos. Não percam seu tempo, eu quis dizer a eles. O coração dela pertence a um fabricador desengonçado que não gosta de festas. É hora do show. Quer dizer, da demonstração, disse ela ao me alcançar. Por que você está sozinha? Eu só precisava de uma pequena pausa. Champanhe demais? Talvez. Tolinha, disse ela, entrelaçando o braço no meu. Não existe isso de champanhe demais, embora sua cabeça vá tentar lhe dizer o contrário amanhã. Ela me guiou pela multidão, esquivando-se graciosamente das pessoas que queriam me conhecer ou a olhavam com malícia. Até que chegamos à parte de trás do palco montado, ao longo da parede do fundo do salão do baile. Permanecemos perto da orquestra e assistimos enquanto o homem, vestido com um conjunto elaborado de prata, subiu ao palco para apresentar os grixas. A orquestra tocou um acorde dramático e os convidados logo estavam ofegantes e aplaudindo, enquanto infernais enviavam arcos de chamas por cima da multidão. E aeros disparavam espirais de purpurina girando sobre o salão. Eles se juntaram a um grupo numeroso de hidros, que com a ajuda dos aeros fez uma onda enorme cair sobre a varanda para pairar centímetros acima das cabeças do público. Eu vi mãos sendo erguidas para tocar os lençóis brilhantes de água. Então, os infernais ergueram seus braços e, com assovio, a onda explodiu uma massa giratória de névoa. Escondida ao lado do palco, tive uma súbita inspiração e enviei luz em cascata através da névoa, criando um arco-íris que brilhou rapidamente no ar. Alina! Eu pulei. A luz hesitou e o arco-íris desapareceu. O Darkling estava ao meu lado. Como de costume, ele vestia seu kefta preto, embora esse fosse feito de seda pura e veludo. A luz das velas refletia no seu cabelo negro. Engoli em seco e olhei em volta, mas Gênia tinha desaparecido. Oi? Falei? Está pronta? Eu assenti, e ele me guiou até a base dos degraus que levavam à plataforma, enquanto a multidão aplaudia e os grixas deixavam o palco. Ivo me socou no braço. Ótima sacada, Lina. O arco-íris foi perfeito. Agradeci a ele e voltei minha atenção para a multidão, me sentindo nervosa de repente. Vi rostos ansiosos. A rainha, cercada por suas damas, parecendo entediada. Ao lado dela, o rei balançava em seu trono, claramente bêbado. O aparato ao seu lado. Se os príncipes reais tinham se importado em vir, não estavam em nenhum lugar que eu pudesse vê-los. De repente, percebi que o aparato olhava diretamente para mim. E olhei bem rápido para longe. Nós esperamos, enquanto a orquestra começava a tocar os primeiros acordes ameaçadores e crescentes. E o Homem de Prata subiu novamente ao palco para nos apresentar.
De repente, Ivan estava ao nosso lado, falando algo na orelha do Darling. Eu vi o Darling responder: leve-os para a sala de guerra. Logo estarei lá. Ivan correu para longe, me ignorando por completo. Quando Darling se virou para mim, ele estava sorrindo. Seus olhos vivos de excitação. Seja lá qual fosse a notícia recebida, ela tinha sido boa. Uma explosão de aplausos mostrou que era hora de subirmos ao palco. Ele pegou minha mão e disse: vamos dar às pessoas o que elas querem. Eu concordei, minha garganta seca, enquanto ele me levava pela escada e para o centro do palco. Ouvi o zumbido ansioso da multidão. Olhei para seus rostos ávidos. O Darling fez uma breve mesura para mim. Com pouca introdução, ele bateu as mãos e um trovão soou pela sala, enquanto uma onda de escuridão caía sobre a festa. Ele esperou, deixando a expectativa da multidão aumentar. O Darling podia não gostar da apresentação dos Grishas, mas certamente sabia como conduzir no show. Somente quando a sala estava praticamente vibrando com a atenção, ele se inclinou para mim e sussurrou tão suavemente que só eu conseguia ouvi-lo. Agora, de coração acelerado, estiquei meu braço, palma para cima. Respirei profundamente e invoquei aquele sentimento de certeza. O sentimento de luz correndo para mim e através de mim. E me concentrei na minha mão. Uma coluna brilhante de luz disparou da minha palma para cima, cintilando na escuridão do salão de baile. A multidão ofegou e eu ouvi alguém gritar: é verdade. Eu virei a mão lentamente, inclinando na direção que eu esperava ser o ponto certo da varanda que David tinha descrito para mim mais cedo. Apenas se certifique de mirar alto o suficiente e nós encontraremos você, dissera ele. E eu soube que tinha acertado quando o feixe saído da minha palma disparou da varanda e zigue-zagueou pelo salão, conforme a luz refletia de um grande espelho feito pelos fabricadores para o espelho seguinte, até o salão escuro ser tomado por um padrão de feixes cruzados de luz do sol brilhante. A multidão murmurou agitada. Eu fechei minha mão e o feixe desapareceu. E então, bem rápido, deixei a luz explodir ao meu redor. E do Darling, envolvendo-nos em uma esfera brilhante, como um ralo dourado e fluido. Ele olhou para mim e estendeu as próprias mãos, enviando fitas pretas de escuridão que escalaram pela esfera, virando e se contorcendo. Eu deixei a luz mais ampla e brilhante, sentindo o prazer do poder se movendo por mim, deixando brincar pelos meus dedos, enquanto disparava gavinhas pintadas de escuridão pela luz, fazendo-as dançar. A multidão aplaudiu e o Darling murmurou suave: agora, mostre a eles. E eu sorri e fiz o que tinha aprendido, esticando meus braços e sentindo todo o meu ser aberto. Em seguida, bati as mãos e um som alto, como de um trovão, sacudiu o salão. A luz branca e brilhante explodiu entre a multidão, com um assobio, enquanto os convidados soltavam um ar coletivo e fechavam os olhos, jogando as mãos contra a luminosidade. Mantive a luz por longos segundos e então afastei as mãos, deixando-a se dissipar. A multidão irrompeu em um aplauso selvagem, batendo palmas e os pés no chão furiosamente. Nós fizemos nossas reverências enquanto a orquestra recomeçava a tocar. E o aplauso deu lugar a uma conversa animada.
O Darkling me puxou para o lado do palco e sussurrou. Você pode ouvi-los? Pode vê-los dançando e se abraçando? Eles agora sabem que os rumores são verdadeiros, que tudo está prestes a mudar. Meu entusiasmo diminuiu ligeiramente quando senti a dúvida se infiltrar. Mas não estamos dando falsas esperanças a essas pessoas? Perguntei. Não, Alina. Eu disse que você era a minha resposta. E você é. Mas depois do que aconteceu no lago, eu corei tremendamente e me apressei em esclarecer o pensamento. Quer dizer, você disse que não era forte o suficiente. A boca do Darling se torceu, sugerindo um meio sorriso. Mas seus olhos estavam sérios. Você acha mesmo que terminei o que tinha para fazer com você? Um tremor sutil passou por mim. Ele me observou, seu meio sorriso desaparecendo. Então, de maneira abrupta, ele me pegou pelo braço e me puxou do palco, passando pela multidão. As pessoas nos parabenizaram, esticaram as mãos para nos tocar, mas ele evocou uma piscina agitada de escuridão que serpenteou pela multidão e sumiu assim que passamos. Foi quase como estar invisível. Eu pude ouvir trechos de conversa enquanto deslizávamos entre os grupos de pessoas. Eu não acreditava. Um milagre. Nunca confiei nele, mas acabou. Eu vi as pessoas rindo e chorando. Aquele sentimento de desconforto se agitou em mim outra vez. Essas pessoas acreditavam que eu poderia salvá-las. O que elas pensariam quando descobrissem que eu só era boa para truques de salão? Mas esses pensamentos eram apenas centelhas tênues. Era difícil pensar em algo que não o fato de que, após semanas me ignorando, o Darkling tinha pegado minha mão e estava me puxando por uma porta estreita e por um corredor vazio. Deixei escapar uma risada tonta enquanto entrávamos em um cômodo vazio, iluminado apenas pela luz da lua, passando pelas janelas. Mal tive tempo de registrar que aquela era a sala de estar para onde tinham me trazido para conhecer a rainha. Porque assim que a porta se fechou, ele estava me beijando. E não pude pensar em nada mais. Eu já tinha sido beijada antes. Equívocos da embriaguez, atrapalhadas inábeis. Nada comparado a isso. Esse beijo era seguro e poderoso. E assim como todo o meu corpo tinha acabado de despertar. Eu podia sentir meu coração batendo, a pressão da seda contra a minha pele, a força dos braços dele ao meu redor. Uma das mãos enterrada profundamente nos meus cabelos, me puxando para mais perto. No momento em que os lábios dele encontraram os meus, a conexão entre nós se abriu e senti o poder dele me inundar. Eu podia sentir quanto ele me queria, mas por trás daquele desejo pude sentir algo mais, algo que parecia raiva. Eu me afastei, surpresa. Você não quer fazer isso? Essa é a única coisa que eu quero fazer. Ele rosnou, e pude ouvir a amargura e o desejo misturados em sua voz. E você odeia isso, eu disse, em um súbito momento de compreensão. Ele suspirou e se inclinou sobre mim, escovando meu cabelo para trás do pescoço. Talvez odeie, murmurou, seus lábios passeando em minha orelha, garganta e clavícula. Tremi, deixando minha cabeça pender para trás, mas precisava perguntar. Por quê? Por quê? Ele repetiu, ainda esfregando os lábios em minha pele,
seus dedos deslizando sobre as fitas do meu decote. Alina, você sabe o que o Ivan me contou antes de subirmos ao palco? Hoje à noite, recebemos informações de que meus homens encontraram um rebanho de Morozova. Finalmente, a chave para a dobra das sombras está ao nosso alcance. E neste instante, eu deveria estar na sala de guerra, ouvindo o relatório deles. Eu deveria estar planejando a nossa viagem para o norte. Mas não estou, não é? Minha mente havia desligado. Tinha se entregado ao prazer correndo por mim. E a expectativa de onde seu próximo beijo aterrissaria. Estou? Ele repetiu. E beliscou meu pescoço. Eu ofeguei e sacudi a cabeça, incapaz de pensar. Ele agora me mantinha pressionada contra a porta, seu quadril firme contra o meu. O problema em querer, ele sussurrou, sua boca rastejando ao longo da minha mandíbula até parar sobre meus lábios. É que isso nos deixa fracos. E então, finalmente, quando pensei que não poderia mais aguentar, ele juntou sua boca à minha. Seu beijo foi mais forte dessa vez, atado à raiva que eu podia sentir persistindo dentro dele. Eu não me importava. Não me importava com ele ter me ignorado, me confundido, ou com qualquer um dos alertas vagos de Gênia. Ele tinha encontrado o cervo. Estava certo sobre mim. Certo sobre tudo. A mão dele deslizou para o meu quadril. Senti um pequeno arrepio de pânico quando minha saia correu mais para cima e os dedos dele se fecharam em minha coxa firme. Mas, em vez de empurrá-lo, eu puxei para mais perto. Eu não sei o que poderia ter acontecido em seguida, porque naquele momento ouvimos um clamor alto de vozes vindo do corredor. Um grupo de pessoas muito bêbadas e barulhentas estavam cambaleando pelo corredor. E alguém bateu com força na porta, sacudindo a maçaneta. Nós congelamos. O Darkling pressionou o ombro contra a porta, de modo que ela não abrisse. E o grupo seguiu adiante, gritando e rindo. No silêncio que se seguiu, olhamos um para o outro. Ele suspirou e baixou a mão, deixando a seda da minha saia cair de volta ao lugar. Tenho que ir, ele murmurou. Ivan e os outros estão esperando por mim. Eu assenti, sem confiar em mim para falar. Ele se afastou e eu me movi para o lado. E ele abriu uma fresta da porta, espiando o corredor para se certificar de que estava vazio. Eu não voltarei para a festa, disse ele. Mas você deveria, pelo menos um pouco. Eu concordei de novo. De repente, fiquei severamente consciente do fato de estar em um quarto escuro, com um quase estranho, e de que, apenas alguns momentos atrás, minhas saias haviam estado quase que em volta da cintura. O rosto austero de Ana Cuia apareceu em minha mente, me ensinando sobre os erros tolos das meninas camponesas, e eu corei de vergonha. O Darkling passou pela porta, mas então se virou para mim. Alina, disse ele, e eu pude ver que lutava contra si mesmo. Posso ir vê-la hoje à noite? Eu hesitei. Eu sabia que se dissesse sim, não haveria volta. Minha pele ainda queimava onde ele havia me tocado. Mas a excitação do momento estava passando e um pouco de bom senso retornando. Eu não tinha certeza do que queria. Eu não tinha certeza de mais nada. Eu esperei demais. Nós ouvimos mais vozes vindo pelo corredor. O Darkling fechou a porta, avançando a passos largos para o corredor, enquanto eu retornava para as sombras.
Esperei nervosa, tentando pensar em uma desculpa de por que estaria me escondendo em um aposento vazio. As vozes passaram e deixei escapar um suspiro longo e trêmulo. Eu não tivera a chance de dizer sim ou não para o Darkling. Ele viria mesmo assim? Eu queria que ele viesse. Minha mente rodopiava. E eu precisava me recompor e voltar para a festa. O Darkling podia simplesmente desaparecer, mas eu não podia me dar a esse luxo. Espiei pelo corredor e então corri para o salão do baile, parando para verificar a minha aparência em um dos espelhos dourados. Eu não estava tão mal quanto temia. Meu rosto estava corado e meus lábios pareciam um pouco machucados, mas não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Ajeitei o cabelo e estiquei meu kefta. Quando estava prestes a entrar no salão, ouvi uma porta abrir na outra ponta do corredor. O Aparate vinha apressado na minha direção. Sua túnica marrom sacudindo atrás dele. Oh, por favor, não agora. Alina, ele chamou. Tenho que voltar ao salão, eu disse alegremente e virei na outra direção. Preciso falar com você. As coisas estão avançando mais rápido do que... Eu voltei para a festa, com o que eu esperava ser uma expressão serena. Quase instantaneamente, fui cercada por nobres desejando me conhecer e me parabenizar pela demonstração. Sergei correu para mim com meus outros guardas sangradores, murmurando desculpas por me perder na multidão. Olhando por sobre o ombro, fiquei aliviado ao ver a forma esfarrapada do Aparate ser engolida por uma maré de filhões. Fiz o meu melhor para conversar educadamente e responder as perguntas dos convidados. Uma mulher tinha lágrimas nos olhos e me pediu para abençoá-la. Eu não tinha ideia do que dizer, então a segurei na mão de uma forma que eu esperava ser tranquilizadora. Tudo o que queria era ficar sozinha para pensar, para organizar a bagunça confusa de emoções na minha cabeça. O champanhe não estava ajudando. Quando um grupo de convidados saiu para ser substituído por outro, reconheci o rosto comprido e melancólico do Corporal Nick, que tinha viajado comigo e com o Ivan na carruagem do Darkling e ajudado na luta contra os assassinos figerdanos. Eu me esforcei para lembrar o nome dele. Ele acabou me ajudando, inclinando-se profundamente, dizendo: Fedior Kaminsky. Perdoe-me, eu disse. Está sendo uma longa noite. Posso imaginar. Espero que não. Pensei com uma pontada de vergonha. Parece que o Darling estava certo no fim das contas, disse ele com um sorriso. Como assim, indaguei? Você tinha tanta certeza de que não havia possibilidade de ser uma Grisha? Eu retribuí o sorriso. Eu tento fazer disso um hábito, entender tudo errado. Fedior mal teve tempo de me contar sobre sua nova missão perto da fronteira sul, antes de ser arrastado por outra onda impaciente de convidados, esperando para ter seu momento com a Conjuradora do Sol. Eu nem mesmo lhe agradeci por proteger a minha vida naquele dia no vale. Eu continuei a falar e a sorrir por cerca de uma hora. Mas, logo que tive um momento de liberdade, disse para meus guardas que queria ir embora e fui direto para as portas. Assim que saí, me senti melhor. O ar noturno estava abençoadamente frio. As estrelas brilhavam no céu. Respirei profundamente. Sentia-me tonta e exausta, e meus pensamentos pareciam continuar indo e vindo em saltos da excitação para a ansiedade. Se o Darkling viesse ao meu quarto esta noite, o que isso significaria? A ideia de ser dele me deixava um pouco em choque. Eu não achava que ele estava apaixonado por mim, e não tinha ideia do que sentia por ele. Mas ele me queria, e talvez isso fosse suficiente.
Balancei a cabeça, tentando extrair sentido de tudo. Os homens do Darkling tinham encontrado o cervo. Eu deveria estar pensando nisso, no meu destino, no fato de que teria que matar uma criatura anciã, no poder que isso me daria e na responsabilidade que cairia sobre mim. Mas tudo o que eu conseguia pensar era das mãos dele no meu quadril, nos lábios dele no meu pescoço, no corpo esguio e rígido dele no escuro. Eu inspirei mais no ar noturno. A coisa sensata a fazer seria trancar a minha porta e ir dormir. Mas não tinha certeza de que queria ser sensata. Quando chegamos ao pequeno palácio, Serguei e os outros me deixaram para retornar ao baile. O salão abobadado estava silencioso. O fogo nos fornos a lenha abafado. Suas lamparinas brilhando fracas e douradas. Quando estava prestes a ir para a escadaria principal, as portas esculpidas atrás da mesa do Darkling se abriram. Apressadamente, fui para as sombras. Não queria que o Darkling soubesse que eu tinha saído cedo da festa. E, de qualquer modo, ainda não estava pronta para vê-lo. Mas era apenas um grupo de soldados passando pelo hall de entrada em seu caminho para sair do pequeno palácio. Eu me perguntei se aqueles eram os homens que tinham vindo relatar a localização do cervo. Assim que a luz de uma das lamparinas caiu sobre o último soldado do grupo, meu coração quase parou. Mali. Quando ele se virou, achei que dissolveria de felicidade ao ver seu rosto familiar. Em algum lugar no fundo da minha mente, registrei sua expressão sombria. Mas isso se perdeu na alegria absoluta que senti. Disparei pelo corredor e joguei meus braços ao redor dele, quase o derrubando no chão. Ele se firmou e então tirou meus braços do seu pescoço, enquanto olhava para os outros soldados que haviam parado para nos observar. Eu sabia que provavelmente o tinha envergonhado, mas não me importei. Estava saltando na ponta dos pés, praticamente dançando de felicidade. Vão em frente, Mali falou para eles. Eu alcanço vocês depois. Algumas sobrancelhas foram erguidas, mas os soldados desapareceram pela entrada principal, deixando-nos a sós. Abri a boca para falar, mas eu sabia por onde começar. Então decidi perguntar a primeira coisa que me veio à mente. O que você está fazendo aqui? Queria eu saber, disse Mali, com um cansaço que me surpreendeu. Tive que me reportar a seu mestre. Meu o quê? Em seguida, entendi o significado daquilo e abri um largo sorriso. Foi você que encontrou o rebanho de Morozova? Eu já devia saber. Ele não retribuiu o sorriso, nem mesmo olhou nos meus olhos. Simplesmente desviou o olhar e disse: eu tenho que ir. Olhei incrédula para ele, minha alegria murchando. Então eu estava certa. Mali não queria mais nada comigo. Toda a raiva e vergonha que eu tinha sentido nos últimos meses voltaram. Desculpe, disse friamente. Não percebi que estava tomando o seu tempo. Eu não disse isso. Não. Eu entendo. Você não se importou em responder as minhas cartas, porque iria querer parar aqui para conversar comigo, enquanto seus verdadeiros amigos estão esperando. Ele franziu o senho. Não recebi carta alguma. Certo, eu disse com raiva. Ele suspirou e passou a mão no rosto. Temos que nos mover constantemente para rastrear o rebanho. Minha unidade mantém pouco contato com o regimento. Havia tanto cansaço na voz dele. Pela primeira vez, eu olhei. Realmente olhei para ele. E vi quanto tinha mudado. Havia olheira sob seus olhos azuis. Uma cicatriz irregular
Percorri a linha de sua mandíbula por babear. Ele continuava a ser o Mali, mas havia algo mais áspero sobre ele. Algo frio e desconhecido. Você não recebeu nenhuma das minhas cartas? Ele balançou a cabeça. A mesma expressão distante no rosto. Eu não sabia o que pensar. Mali nunca tinha mentido para mim antes. E apesar de toda a minha raiva, não achava que estivesse mentindo. Então, hesitei. Mali, Você pode ficar mais um pouquinho? Eu ouvi a súplica em minha voz. Odiei isso. Mas odiei ainda mais o pensamento de ele ir embora. Você não pode imaginar como tem sido por aqui. Ele deu uma risada áspera e aguda. Eu não preciso imaginar. Vi sua pequena demonstração no salão do baile. Muito impressionante. Você me viu? Isso mesmo, disse ele rispidamente. Você faz ideia do quanto eu estava preocupado com você? Ninguém sabia o que tinha acontecido com você. O que eles tinham feito com você. Não havia maneira de chegar a você. Havia rumores de que você estava sendo torturada. Quando o capitão precisou de homens para se reportar ao Darkling, como um idiota, eu vim até aqui só para ter uma chance de encontrá-la. Sério? Foi difícil acreditar naquilo. Eu tinha ficado tão acostumada com a ideia da indiferença de Mali. Sim, ele falou. E aqui está você, sã e salva, dançando e flertando como uma princesinha mimada. Não sou tão desapontado. Eu rebati. Tenho certeza de que o Darkling pode arrumar uma roda de tortura ou alguns carvões em brasa, se isso fizesse sentir melhor. Mali fechou a cara e se afastou de mim. Lágrimas de frustração pinicaram meus olhos. Por que estávamos brigando? Em desespero, estiquei a mão para tocar o braço dele. Seus músculos se retesaram, mas ele não se afastou. Mali, eu não tenho poder sobre como as coisas são aqui. Eu não pedi por nada disso. Ele olhou para mim e então desviou o olhar. Senti parte da tensão dele ir embora. Por fim ele disse: eu sei que não. Mais uma vez, ouvi um cansaço terrível na voz dele. O que aconteceu com você, Mali? Sussurrei. Ele não disse nada, apenas encarou a escuridão do corredor. Estiquei a mão e toquei sua bochecha de barba cerrada, virando gentilmente o rosto dele para o meu. Me conte. Ele fechou os olhos. Não posso. Deixei meus dedos percorrerem a pele elevada da cicatriz em sua mandíbula. Gênia poderia consertar isso. Ela pode... Na mesma hora, soube que tinha dito a frase errada. Os olhos dele se abriram de repente. Eu não preciso ser consertado. Ele disparou. Eu não quis dizer. Ele arrancou minha mão do rosto dele, segurando-a com força. Seus olhos azuis investigando os meus. Você é feliz aqui, Alina? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sei. Às vezes. Você é feliz aqui com ele? Eu não precisei perguntar a Mali o que ele queria dizer. Abri a boca para responder, mas não tive ideia do que falar. Você está usando o símbolo dele. Ele observou. Seus olhos passando para o pequeno amuleto de ouro pendurado no meu decote. O símbolo e as cores dele são apenas roupas. Os lábios de Mali se torceram em um sorriso cínico. Um sorriso tão diferente daquele que eu conhecia e amava que quase estremeci.
Você não acredita nisso de fato. Que diferença faz o que eu visto? As roupas, as joias, até mesmo sua aparência. Ele está em você inteira. As palavras dele me acertaram com um tapa. No escuro do corredor, senti um rubor feio subindo para o meu rosto. Tirei a minha mão da dele e cruzei os braços sobre o peito. Não é bem assim. Sussurrei, mas não olhei nos olhos. Foi como se Miley pudesse ver através de mim. Como se ele pudesse arrancar direto da minha cabeça cada pensamento cálido que eu tivera pelo Darkling. Mas na esteira da vergonha veio a raiva. E daí se ele soubesse? Que direito ele tinha de me julgar? Quantas meninas Miley tinha pegado no escuro? Eu vi o modo como ele olhou para você, disse ele. Eu gosto de como ele me olha. Praticamente gritei. Ele balançou a cabeça. Aquele sorriso amargo ainda brincando nos lábios. Eu queria arrancá-lo do rosto dele. Apenas admita, ele zombou. Você pertence a ele. Você também pertence a ele, Miley. Rebati. Todos nós pertencemos. Aquilo acabou com seu sorriso. Eu não pertenço, disse Miley ferozmente. Não eu. Jamais. Ah, é mesmo? Você não tem que ir para algum lugar, Miley? Não tem ordens a seguir? Miley se endireitou. Seu rosto frio. Sim, disse ele. Sim, eu tenho. Ele se virou bruscamente e saiu pela porta. Por um momento, fiquei lá, tremendo de raiva. E então corri para a porta. Cheguei até o pé da escada, antes de parar. As lágrimas que vinham ameaçando transbordar finalmente desceram, percorrendo minhas bochechas. Eu quis correr atrás dele, retirar o que tinha dito, implorar-lhe para ficar. Mas eu tinha passado a vida inteira correndo atrás de Miley. Em vez disso, permaneci em silêncio e o deixei ir.